Ô, Alex, a gente tem visto várias reações do mercado, vários movimentos do mercado financeiro, inclusive sobre ativos que são considerados de proteção. Bitcoin, vamos falar a verdade aqui e vamos falar o que o mercado está comentando. Inclusive, gerou muita reação do mercado à situação da Melius, né? Anunciando compra de 10% do caixa em Bitcoin. O mercado reagiu positivamente. Queria entender um pouco da sua percepção, né? É jogada estratégica? É uma tentativa de criar um fato novo para a companhia que já não está indo muito bem aí? A gente vê, né? Desde o IPO até agora teve uma movimentação bastante forte de queda. Como que você interpreta justamente esse fato do Melius trazendo caixa em Bitcoin? Por ser vanguardista no cenário brasileiro, a primeira empresa de capital aberto que comprou tanto Bitcoin assim, né, 10% do caixa, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, né? Não tem meio termo. E a cotação da Melius tende a ficar próximo do Bitcoin, no sentido não da cotação da volatilidade do Bitcoin especificamente, mas uma volatilidade mais alta, né? O papel subindo 20%. Ontem eu estou até curioso para entender como que vai fechar o pregão de hoje, porque tivemos a notícia, inclusive o próprio Israel, né, o fundador da companhia que anunciou esse movimento, ele comentou alguns drivers de valor, né, em relação ao Bitcoin especificamente, né, e uma delas que o mercado olha são as reservas estratégicas de Bitcoin por parte do governo americano, que o Trump assinou ontem, né, esse movimento. E lembrando que todo mundo esperava que o governo americano iria comprar Bitcoin. Mas não, ele vai utilizar os Bitcoins que foram ali frutos ali de atividades ilícitas para dentro do governo americano e, consequentemente, ele não irá vender. E utilizar isso como uma reserva de longo prazo, uma reserva de valor para o governo americano. Estamos falando ali na ordem de 200 mil Bitcoins, enfim, um número bem representativo ao longo do tempo, com a criação dessa reserva estratégica americana, mas o governo americano não vai comprar Bitcoin. Então isso acabou trazendo uma água no chope, né? Trazendo aí uma expectativa negativa, e para isso, por isso que o Bitcoin, inclusive, está bem volátil, né? Está até abaixo do patamar que eu estava vendo, não sei agora, nesse exato momento, chegou a bater abaixo de 90 mil dólares, né? O Bitcoin na casa de 88 mil dólares. Então a Melius que comprou fez um preço médio de 90 mil dólares do Bitcoin, e agora... Claro que eu não sei se o Bitcoin caindo, essa é a minha dúvida, se o Bitcoin cai, a ação da Melius cai, se a ação sobe, o Bitcoin sobe, a ação também sobe, né? Se vai ter essa correlação ou não da ação com o Bitcoin. Mas a efetividade disso, o próprio fundador, né, o Israel, ele disse o seguinte, poxa, olha que interessante, eu acredito, assim, essa mensagem que ele falou é muito mais profunda do que efetivamente ela é para a empresa, porque ele duvidou até mesmo do real. Ele disse assim, olha, o real... ele está bem depreciado e principalmente, por que ele está depreciado? Por questões de iniciativas do governo, ou seja, nós vimos aí inflação mais alta, poder de compra, né, e o real não está valendo nada ao longo do tempo, mesmo colocando, né, no CDI ali, a liquidez diária, né, ou seja, numa liquidez como eles estavam fazendo, colocando em renda fixa, o custo de oportunidade não estava tão bom. E aí ele fazendo um adendo com o Bitcoin, dizendo que o Bitcoin subiu em média 70% ao ano nos últimos 10 anos, e aí o mercado também utilizou o pretexto ali da MicroStrategy, né, que foi uma empresa que utilizou uma parte do seu caixa, uma empresa de software americana, listada, que em 2020, na pandemia, utilizou uma parte do seu caixa para comprar Bitcoin, a mesma coisa. E aí, em 2020, ela começou a comprar Bitcoin e, Felipe, ela saiu de 500 milhões de market cap, 500 milhões de dólares de market cap, para na casa ali de 70 bilhões de dólares, né? Então, isso é um patamar extremamente muito alto, né? A companhia saltou e hoje a companhia tem aproximadamente 45 bilhões de dólares em Bitcoin depois dessa valorização vertiginosa desde 2020. Então, a Melius quer repetir essa receita, né? E, enfim, vamos ver se o ano será favorável para o Bitcoin. Tem muitos drivers para o Bitcoin, mas a gente sabe que o caminho não é fácil, né? A volatilidade é alta e tem que segurar a vol, né? E segurar a vol com uma empresa de capital aberto tem que ficar justificando para os seus acionistas todo o trimestre, né? E vai criar um comitê de Bitcoins, que esse comitê vai ser responsável por tradear os Bitcoins, embora eles dizem que não vão ficar vendendo Bitcoin, eles vão comprar para o longo prazo, mas comprando, né? Eles estão até olhando, Felipe, estão com 10%, eles querem até aumentar a posição se fizer sentido. Então esse comitê é para fazer um estudo técnico que vai ser divulgado para o mercado, se não me engano daqui a 45, 60 dias, e esse comitê também vai ser responsável por operacionalizar o dia a dia ali, as operações de Bitcoin. Então vamos ficar de olho, vanguardista. Eu parabenizo o Israel pela audácia, pela coragem, mas a efetividade a gente só vai ver daqui para frente. Tomara que dê certo, eu torço para
para que dê certo, né?